Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo da série Lava a Louça Fala, faz as coisas da casa fala. Com um roteirinho, né, que eu fiz aqui do lado, mas vamos começar. E o assunto de hoje é sobre ser você. É uma reflexão, coisas da vida, coisitas da vida. Eu tô muito nesse processo ultimamente de autoconhecimento mesmo, para entender as minhas emoções, para entender por que eu sinto alguma coisa em algum momento, qual que foi os gatilhos que me levaram a sentir esse tipo de emoção. Eu tô muito nesse processo de me conhecer mesmo, né? De autoconhecimento mesmo, né? Eu. Eu, né? Eu mesma me conhecer todas as minhas fases, né? Desde o jeito que meu cabelo acorda. Sim, gente, tem o cabelo cacheado. E quem tem cabelo cacheado sabe que tem dia que ele acorda rebelde, mas muito rebelde, né? E aceitar, porque ele é um processo de mim, entende? Ele faz parte de mim. Ele tá bonitinho, hidratado, finalizado, fica legal? Ótimo, fica ótimo. Porém, não dá pra me dormir com passando creme no cabelo, né? Não dá, né? É a coisa que não dá. Mas enfim, gente, é só uma linha de pensamento aí. É pra gente refletir mesmo sobre a gente, porque às vezes a gente se pega tanto se comparando com o outro que a gente deixa de ser a gente. A gente deixa de agradecer o que a gente já tem, o que a gente já conquistou, o que a gente é, né? O que a gente já tem até aqui e o que a gente quer melhorar. E é sobre isso que eu quero conversar, sobre ser eu ser eu e você ser você e o outro ser um outro. É isso, é simplesmente isso. E nisso vem de encontro com várias coisas que a gente quer, vários processos que a gente precisa desenvolver na vida, né, para o bem-estar da nossa vida, né? Todo mundo tem sonhos, planos, metas, todos nós temos. E por que muitas vezes essas metas ficam engavetadas? Por que a gente não tira do papel? Por que a gente fica adiando, cada dia mais e adia e não vai para frente? Eu vou contar um exemplo meu. Sobre dirigir. Eu tirei minha habilitação em 2015. Em 2015 tem 10 anos, né, que eu tirei a minha habilitação A e B. E eu comecei a dirigir há 2 anos. A habilitação ficou engavetada por 8 anos, sim, ficou. Eu dirigia moto, né, moto a bis, né, eu dirigi desde sempre. Pilotei, né, acho que é pilotar que fala, né, dirigir. Mas, enfim. E o carro, eu tinha medo. Medo de pegar no carro. E aí, agora como eu tô nesse meu processo de autoconhecimento, eu sigo analisando, assim, vários acontecimentos da minha vida. Por que eu deixei a minha habilitação? Fiquei 8 anos sem dirigir, tendo habilitação, tendo um carro na garagem. Por quê? Por quê? Aí vamos lá, vamos voltar lá na minha primeira aula de carro. A primeira aula de carro. Vamos voltar lá. E aí eu fui me lembrar da minha primeira aula de carro. Era um dia com chuva, que a gente quase não via a rua. A professora que estava me ajudando era
insegura, né? Era uma professora, mas ela estava insegura, né? Porque quando eu entrei no carro, ela perguntou se eu já sabia dirigir, e eu falei que não. A verdade era que eu nunca tinha sentado no banco do motorista. Eu digo mais, nem no banco do passageiro do lado, porque eu venho de uma família que não teve, que não tinha carro em casa, nem moto, tinha uma bicicleta. E daí eu não tinha, não era realidade, não sabia colocar um cinto. Gente, tô sendo vulnerável esse YouTube de meu Deus, vulnerável. Tô falando que não sabe, é verdade, não sabia colocar o cinto, tu não sabia nada, nada. E logo despertou nela também o medo. Eu já tava com medo e a professora ficou com medo. E eu lembro dela me levou para um lugar muito distante, né? Por precaução mesmo. Um lugar muito distante. Deixa eu atender a criança. E essa professora me levou para um lugar muito distante. Era bairros novos, sabe, da cidade, onde não ia ninguém. Era só nós duas lá. E tava chovendo, eu tava com medo, ela tava com medo. E a única coisa que eu lembro era dela dizer assim, teve uma hora que ela começou ali a se estressar comigo mesmo, porque eu não sabia, gente, pra onde ia. O negócio, ela começou a se estressar comigo, e eu me lembro muito bem dela falar assim: você vai bater no poste, cuidado, cuidado. Virou uma aula de terror, aquela aula. E eu nunca mais voltei, e depois eu não voltei mais com ela, eu fui direto na outra escola e falei o processo, né? Porque ainda bem, eu demorei uns 2 dias, eu fui lá e daí eles trocaram o professor. Mas eu já tinha adquirido o trauma, eu já estava traumatizada com dirigir, daquela aula terrível. E daí depois, né, eu consegui, peguei um professor muito bom, né, que me ajudou e tudo. Só que ficou o trauma, né? Eu consegui passar nas provas, tudo certinho, só que eu fiquei com medo de dirigir na rua, né? E aí eu engavetei o carro. Na moto eu consegui andar, mas o carro eu engavetei, porque eu pensava a todo momento que eu ia bater no poste, que eu ia bater no outro carro, que eu ia bater o tempo todo nisso. E o tempo foi passando porque o meu objetivo de tirar essa habilitação era justamente para quando eu tivesse os meus filhos, ter a liberdade de ir aonde eu quisesse ir, levando a criança aqui, né? E o que aconteceu? O tempo passou, eu nunca mais peguei no carro, nunca mais. E aí eu engravidei, tive meu filho. E quando meu filho nasceu, eu senti a necessidade de dirigir. Porém, eu tinha medo. E o que eu fiz? Eu comprei uma bicicleta para andar com o menino. Gente, eu odiei demais do coitadinho, né? A criança de 8 meses, eu andava no sol. O sol daqui da minha região é 1,5 sol para cada um. É muito sol, é muito calor. E eu andava com essa criança no sol. Mas eu me sentia mal. Eu andava com a criança, mas quando eu chegava, que eu via meu filho todo suado, vermelho de sol, eu ficava triste comigo mesmo, porque eu tava com o carro parado na garagem, tava levando o menino no sol. Enfim, era um processo mesmo, né, que eu passei. E eu decidi, há uns 2 anos atrás, a escrever uma carta para mim. Que no final daquele ano, eu queria estar dirigindo, levando meu filho na escola. Eu escrevi assim, e aí eu fui aos poucos. Eu comecei a pegar o carro, porque na verdade eu sabia os comandos, né, do carro. Eu sabia dirigir, eu só tinha medo. Eu só tinha o medo, ainda hoje tenho medo. E aí foi quando eu comecei a pegar o carro à tarde, devagarinho, e andar nos bairros, né, que não tinha muito movimento. E depois eu comecei aos poucos, né, com medo. Mas comecei. Eu dei o primeiro passo. Eu fui. E hoje, né, eu consigo
levar meu filho na escola, consigo andar no centro da cidade. Mas ainda tenho muitas inseguranças. Eu paguei aula particular também depois, né? Nesse período que eu decidi dirigir, eu paguei um professor, umas aulas para ele me tirar um pouco desse medo. Foi muito bom também, me ajudou bastante. E agora, eu preciso, ainda nesse processo de dirigir, estacionar. Porque o que acontece? Eu tenho medo de bater no carro da frente que está estacionado. Tenho medo de não sair, de estacionar o carro e quando eu for sair eu não conseguir sair porque tem outro carro e bater no outro carro, sabe? E aí, a minha meta para 2026 é estacionar o carro, porque eu vou no centro. A minha cidade é bem pequenininha, eu moro numa cidade de 11 mil habitantes. E quando eu vou no centro, eu deixo o carro, gente, na rua de cima. Nossa, eu deixo o carro muito longe do lugar onde eu vou, justamente para não ninguém estacionar nem na frente do meu carro, nem atrás do meu carro, né? Pra ficar livre para sair, justamente isso é um caos. E o que eu aprendi com isso? Agora que eu tô nesse processo de me conhecer, né? Eu preciso desbloquear, porque eu tenho um bloqueio. Eu só dirijo aqui dentro da minha cidade, não tenho ainda coragem de dirigir para outra cidade, tem cidades vizinhas aqui. É um processo, talvez um dia eu consiga, mas o meu objetivo agora é estacionar o carro. Estacionar o carro entre dois carros. É isso. Eu vou conseguir. Então é isso. E a vida, ela é processos, né? Eu tenho esse processo esse bloqueio mesmo do dirigir. Eu acho que é a coisa que mais me bloqueia, que dificultou muito a minha vida, né? E eu agradeço muito, né? A minha pessoa de 2 anos atrás, que decidiu pegar o carro e ir, né? Mesmo com medo. Mesmo com medo eu fui, porque se eu tivesse esperado, hoje eu tenho 2 crianças. Seria bem mais difícil andar numa bicicleta com 2 crianças, né? Enfim, já tô um passo à frente de mim mesma, né? Tô um passo à frente de mim mesma nesse quesito, né, do dirigir. Dirijo bem, tudo. Eu dirijo dentro da minha cidade, tomando todos os cuidados. E vou, né? Consigo ir, né? E eu sou cuidadosa, sim, né? Eu paro nos pares, dou a preferência, né? Faço tudo certinho. E é isso, gente. É sobre fazer o da gente, né? O que está ao nosso alcance, né? E se conhecer, né? Saber que você tem o medo, saber o que te bloqueia e a partir dali você tomar uma atitude para fazer e simplesmente ir e fazer o que precisa ser feito e ponto. Assim como eu tô lavando a louça, porque ela precisa ser lavada agora, e eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tchau, tchau!